Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6, verso 57. Vamos ver aqui também no telão. Abra sua Bíblia. John Wesley falava uma frase assim, olha, ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo, né? Eu espero que tenha muito fogo nesse sermão aqui, em nome de Jesus. Que Deus fale conosco. Assim como Ele falou comigo na minha privacidade, no meu individual, eu espero compartilhar com vocês. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém? Que texto profundo, né? Bem, o que a gente está vendo nesse texto? Ele foi escrito pelo apóstolo João. Ele foi um dos grandes autores da Bíblia Sagrada, dos conjuntos de livros, né? Nós temos 66 livros na Bíblia, isso que significa Bíblia, Bíblios, né? Conjunto de livros. Ele escreveu 5. Ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e o Apocalipse. Então, ele é um autor bem importante na história da Escritura Sagrada. Aqui nesse texto, em João, ele é um evangelho que nós chamamos de não sinótico. O que é sinótico? É que tem a mesma ótica. Os 4 evangelhos quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos ou sinópticos. Por quê? Porque eles contam basicamente a mesma história do mesmo jeito. Um pouquinho na sua ótica, mas é muito igual. Você consegue abrir os 3 evangelhos e ir lendo, você vai ver que a cronologia é muito exata dos acontecimentos, dos fatos. João ele já pega outra vibe, ele já vai um pouco diferente, e ele nos traz revelações também muito profundas. Se você nunca leu a Bíblia, pastor, nunca li a Bíblia, por onde eu começo? Eu gosto de orientar. Comece lendo o Evangelho de João, é muito lindo. Tem algumas coisas que você pode não entender, mas a gente está aqui para te explicar, caso surja alguma dúvida. Leia o Evangelho de João. No capítulo 6, especificamente, quando a gente vê esse texto aqui, qual que é o contexto disso aqui? Eu gosto muito de falar o contexto, porque tem uma máxima que diz assim, texto sem pretexto, texto sem contexto é pretexto, né? Então tem gente que às vezes pega uns trechos isolados da Bíblia, fala cada heresia aí, cada coisa horrível, né? Misericórdia. Então vamos para o contexto. Jesus ele havia alimentado uma multidão inumerável. A gente não sabe exatamente quantas pessoas foram. A Bíblia diz que só de homens eram 5.000. Então, se a maioria ali fosse casado, tinha uma esposa, era 9.000. Se esses casais tivessem um filho, 2 filhos, a gente está falando aí de mais de 10.000, 12.000, 13.000 pessoas, não dá para saber. E Jesus fez um milagre de multiplicação de pães e alimentou essa galera toda. E aí depois, ele sai no fininho, no miudinho, mas não fica com os discípulos. E os discípulos sozinhos vão e entram num barco e vão para o outro lado do rio. Dado um tempo, eles olham um fantasma andando nas águas. Era Jesus. E os discípulos que já tinham visto pão multiplicar, cego enxergar, coxo levantar, milagres, prodígios, eles ficaram com medinho de fantasma. É um fantasma ali, gente. Tem crente que não dorme no escuro, né? Tem. Pastor, eu só durmo com a TV ligada. Eu boto pelo menos o celular. Eu apago a luz da cozinha e venho correndo, né? Tem uma galera que é assim. Pastor, Pedro tinha medo. Né? Quem sou eu para não ter? O cara andava com Jesus, tinha medo de fantasma, eu também tenho. Está amarrado, irmão. Maior que está em você do que está no mundo. Tem autoridade, em nome de Jesus. Apaga tudo no escuro, vai andando sozinho. E sabe o que é o contrário? O diabo que tem que ter medo. Já pensou no escuro o diabo te encontra? Imagina, no escuro o diabo de bobeira olha para você. Ele vai ter um treco. Amém? Lucas 10, 19 diz o quê? Eis que vos dou poder para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Então, o diabo tem que ter medo de você. Tem gente que fala que o Levi parece comigo, né? Ele tem o olho da mãe e parece comigo. Tem uns filhos que parecem mais o pai, a filha parece mais a mãe. Uma notícia eu te dou hoje. Você é a cara do teu pai, amém?
E outra coisa, o diabo odeia o teu pai com todas as forças. Então, toda vez que o cão olha para você, ele lembra quem é teu pai. E ele fica com raiva de você. Se o diabo te amar, tem alguma coisa errada. Pastor, o diabo eu e o diabo é de boa. Ele lá, eu aqui, tá massa. Não, o diabo me odeia. O capeta não vai com a minha cara. Amém. Porque você é a cara de Deus, que você é selado pelo Espírito Santo. Os discípulos não tinham essa maturidade. Viram Jesus vindo, andando, falou, rapaz, deu ruim. Aí Jesus olha assim, brincadeira, hein? Sou eu, gente. Ah, então sobe aí. Aí a multidão encontrou a galera lá do outro lado, Jesus e os discípulos. Não, queremos mais. E aí Jesus vai falar assim, vocês querem ficar perto de mim? Pelos milagres que eu ofereço, pelo pão que eu multiplico, mas não pela palavra que eu estou dando. Vocês ainda não entenderam a importância da palavra. Irmãos, cultos como esse, atmosferas como essa que a gente está vivendo aqui, eu tenho certeza que hoje teve cura nesse lugar. Teve milagre, teve prodígios, teve maravilhas. Mas, acima de tudo, é a palavra que precisa ser memoriada em nossos corações. Eu já vi casos de paralítico ser curado e desviar, irmão. E andando para o boteco. É brincadeira uma coisa dessa, né? Mas o porquê? Porque está de olho no milagre. É o solteiro e a solteira que encontra a alma prometida e despromete, né? E vai embora. Que é a bênção, que é a porta de emprego, está desempregado, está orando, está buscando. Jesus abre a porta que eu vou virar dizimista. Nem membro vira, quanto mais dizimista. Então, a multidão tinha esse perfil. Quer o venha a nós, quer o milagre. Toma muito cuidado para não ser um desses, amém, queridos? Fica ligado, porque Deus quer te abençoar. Milagre é bênção. Milagre contribui para o testemunho. Milagre edifica a nossa fé. Milagre faz parte da vida comum com Cristo. Milagre faz. Então eu quero viver milagres extraordinários. Mas a palavra que um dia me encontrou já é suficiente. Se a partir de hoje viesse um anjo na minha frente e falasse assim, Léo, você nunca mais vai viver nenhum milagre. Nenhuma porta da parte de Deus vai se abrir. Eu vou perguntar assim, meu nome continua escrito no livro da vida, eu continuo selado pelo Espírito Santo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se falar, sim, irmão, tá massa, acabou. É isso que importa. Os discípulos expulsavam demônios, oraram até morto e ressuscitou. Eles chegaram perto de Jesus e falaram assim, Jesus, a gente está fazendo e acontecendo. Aí Jesus diz, olha, não se espantem porque vocês operam milagres não, mas celebrem porque os seus nomes estão escritos no livro dos céus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas se você tem um nome escrito no livro da vida, já é um motivo para você celebrar, já é um motivo para você glorificar, já é um motivo para você renovar suas esperanças. Como o pastor Eros nos ensina, está aqui, ó, pode ficar melhor? Pode, mas aqui já está ótimo, já está muito bom, pode ficar excelente, mas daqui não tem como descer. Mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando enfermidades, mesmo enfrentando frustrações financeiras, isso faz parte. Mas a minha convicção em Deus é tão profunda. Então o Evangelho de João nos traz esse entendimento. Aí ele vem e diz, vocês querem o pão, mas não estão percebendo que eu sou o pão que desceu do céu. E quem come vive a vontade do meu Pai, quem come faz a minha vontade, e quem come nunca mais morrerá. Que morte é essa? É a nossa vida eterna, irmãos. E aqui nós vemos que Jesus se faz pão, né? Tem correntes teológicas aí que falam da Santa Ceia como transubstanciação, consubstanciação. Pastor do céu, o que é isso? Pastor Tiago Diniz vai te explicar aqui depois do culto, tá? Pastora Natália está aqui também, Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9 horas da manhã, não perca, tá bom? Aí você vai saber o que é isso. Mas o importante é que Jesus se mostra como pão, para dizer que Ele vai nos saciar com algo que esse mundo não nos sacia. Entendendo isso, a primeira coisa que eu quero falar é a frase que é uma das principais frases dessa igreja. A mesa está posta. Come quem quer. E que mesa é essa? É a mesa que há um pão. Esse pão é Jesus. Como que eu entendo do que eu estou me alimentando? Tem um ditado aí na nutrição, né, que diz assim, você é o que você come, né? E aí a gente vai pensar assim, o que nós temos comido? Nunca esqueça isso, irmãos. O ser humano não come só com a boca. Nós comemos com os olhos e também comemos com os ouvidos. E nem tudo que a gente come vai para o nosso estômago. Tem coisa que a gente come que vai para o nosso coração. E aí a gente fica se entupindo
extasiado, comendo, mas nada fica bom, é sempre uma enxaqueca, é uma dor, é um medo, é uma sensação de perseguição, é um desconforto, é uma questão de eu não sei o que fazer, eu não sei como mudar isso. Toda vez que você for num nutrólogo, num nutricionista, o que você está comendo? O que você está se alimentando? Traz para o mundo espiritual. Nós, se comemos mentiras, Provérbios 17:4 vai dizer: o ímpio dá atenção aos lábios enganosos, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Você está comendo mentira, você anda com um mentiroso, com picareta, com 7-1, com gente que não ama Jesus, e está que fala besteira e você está ouvindo. Não, mas eu não falo nada não, mas ouve. Você escuta, entra no seu ouvido, entra no seu coração. Daqui a pouco você está questionando Jesus, está questionando a instituição igreja. No Brasil, segundo o IBGE, são 15 milhões de desigrejados, contando com os nossos irmãos católicos, né? Ou um dia foi católico, ou um dia foi protestante, hoje é cristão, mas está desanimado com a instituição igreja. A igreja é feita por homens, os homens são falhos, eu sou igreja na minha casa, e eu não quero saber de congregações. Por que a pessoa está assim? Porque comeu demais. Fofoca, mentiras, boatos. O cara que fala uma fofoca da vida de alguém para você, fala da tua vida para esse alguém depois. Por quê? Porque é função do fofoqueiro fofoquear. Gente, eu vi um gato miando, vocês acreditam? Eu te juro, pela alma da minha mãe, eu vi um gato miando. Pelo amor de Deus, gente, gato mia, cachorro late, fofoqueiro faz o quê? Fofoca, é isso, está no padrão, não pode nos surpreender. Só que se eu sei que o cara faz isso, eu não vou me alimentar disso. Eu não vou me alimentar de colocar os meus olhos, como a Bíblia diz em Mateus 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Nós vivemos, pessoal, geração tela. Sabe o que é geração tela? É isso que vocês estão vendo agora, ó. Tem um telão gigante atrás de mim e mais 2 telões do lado. Precisa de... Não precisa, gente, é lindo demais. Mas assim, para a mensagem do Evangelho não precisa. É confortável, mas é muita tela. Aqui, glória a Deus, que a gente transmite o culto que você está vendo. Né? Tem uma galera mais perdida, olha ali e enxerga. Mas a gente é tela o tempo todo. Aqui, durante o culto, quantas vezes você olhou seu celular? Você chega em casa, bota a televisão. É tela, tela, tela. Seus olhos estão ali sendo consumidos. E o que você está comendo ao enxergar? É piadinha? É meme? É música secular? É show da Madonna? É o que você está assistindo? É filme de terror? Sempre que eu abro caixinha de pergunta no Instagram, no YouTube, o que tem de gente, pastor, é pecado assistir filme de terror? Não é não, irmão. Não é não, pecado. Por quê? Você vai ver uma pessoa estraçalhando a outra, enfiando a faca na barriga da outra, arrancando o olho da outra. O que tem de pecado nisso? Você vê um demônio lá, pecado, irmão. Pecado é não roubar, não matar, não é isso? Uma vez um jovem chegou para mim, pastor, tenho visto muito demônio. Aí eu fui orar por ele, mas antes de conversar. É que eu gosto muito de ver filme de terror. Eu falei, glória a Deus então, irmão. A gente planta, escolhe. Começa a ler a Bíblia, ver se não aparece um anjo. Né? Mas a gente fica vendo besteira. E a gente pensa que o ápice da besteira é a pornografia, que realmente é algo terrível. Mas tem muitas outras coisas que são menores ao nosso julgamento, mas que fazem mal para a nossa alma do mesmo jeito. Como que eu vou comer o pão que é Jesus, se na mesma refeição eu tenho comido tantas outras porcarias? Eu preciso vigiar com o que eu assisto. E não é só adolescente, não há essa geração TikToker, né? Que é o dedinho aqui, ó. Aqui é um gatinho tocando piano, depois é uma receita de bolo, depois é um cara na floresta fazendo uma cabana, depois é um trecho de uma pregação edificante, depois é uma dancinha com um quadril muito maior do que a tela pode caber, e depois é outra coisa. E você está ali vendo aquelas coisas, você fala, meu Deus, é muita informação esses adolescentes. Mas tem muita gente com mais de 40, 50, 60 que está com o mesmo problema, sabe por quê? Porque vê muito noticiário. E fica, meu Deus, o mundo vai acabar. O nosso país não tem jeito. Meu Deus, e etc. Está acabando. Por quê? A gente tem que se informar. Claro, temos que nos informar. Mas tem gente que passa o dia vendo notícia de desgraça. Então, se você se alimenta disso, você vai digerir isso. Você vai se nutrir disso. Então, você tem que tomar muito cuidado.
O escritor Jim Robbins, ele diz o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Já ouviu isso? Que a gente é a média das 5? Pois é. Isso é uma teoria, né? Não tem como comprovar exatamente. Mas a gente come o que essas 5 pessoas mais comem. Os nossos filhos pequenos, eles só vão ouvir louvores se nós adultos botarmos o louvor para tocar em casa. Só vão ter cultos domésticos se nós dirigirmos o culto. Se chegar uma criança de 6 anos, mamãe, vamos ler a Bíblia? Ou você está dando um testemunho extraordinário, ou a coisa está tão feia que Deus, pela misericórdia, está usando o menos capacitado ali para dar um alerta. E está no Kids. Vou falar do Kids aqui, já também tem um Kids. Nós convivemos com essas pessoas. E aí a gente é influenciado e nos alimentamos disso. É a mesa, é o tempo de mesa. É o tempo de mesa comendo, falando, ouvindo, conversando. Se você é o único que quer buscar a Deus nessa roda que você está, meu irmão, ou você vai ter que ser um sal muito bom para dar uma temperada cabulosa, ou chegou a hora de você se afastar. Isso é muito difícil, porque às vezes a gente está se referindo a familiares, a parentes, mas tem que fazer. Para eu comer do pão que é Cristo, eu preciso fazer uma dieta dessas coisas do mundo. Não, eu gosto de comer um pedacinho de Jesus, mas também comer um pedacinho aqui do Satanás, né? Mas não é do capeta, do tinhoso, do trevoso, do sete peles. Não. É umas coisinhas nada a ver, é só um showzinho, é só um filmezinho mais ou menos, é só um negocinho, né? É um belisquete. E você está se alimentando. Então, se você não entender isso, você vai ficar em grandes apuros. Eu sou carioca, né? E não sou flamenguista. Olha que testemunho poderoso, hein? Mengão ontem ganhou. Golzinho de pênalti legal, dentro da lei, tá tudo bem. Ganhou. E no Rio de Janeiro, pessoal, vou contar um segredo para vocês. Segredo aqui, morre aqui, hein? Carioca fala muito palavrão. Muito. Carioca fala palavrão demais. É muito palavrão mesmo. Tem até uns crentes aí, às vezes você vê uns cortes de pregação. O irmãozinho lá. A gente às vezes, né? Vigia. E aí, quando eu me converti, eu fiquei com muito medo de dar uma saudação e falar um palavrão. Era um medo da minha vida. Porque na minha rua, eu tinha fama de o Léo é o que mais fala palavrão. Imagina ser o cara que mais fala palavrão entre cariocas. Eu não tinha linguajar. Não tinha. Né? Mas é porque palavrão é elogio, palavrão é cumprimento, palavrão é vírgula, palavrão é interjeição, interrogação, palavrão, entendeu? Palavrão. Aí, eu fui para um culto, me converti em Brasília, meu irmão veio fazer vestibular para o UNB, aí a gente morava no Rio, aí nossa família veio para Brasília, por isso que a gente é de Brasília. Minha mãe falou assim, se o Roberto passar na UNB, a gente muda para Brasília. Aí passou, a gente veio para Brasília. Só que nessa vinda para ele fazer o vestibular, eu vim meio que de passeio. Teve um GC na casa da minha avó, não era GC o nome na época, mas é para todo mundo entender. E naquele encontro eu aceitei Jesus. Tive um encontro verdadeiro com o Senhor, chorava poderosamente, ia chorando. E eu fiquei assim, mas por que eu estou chorando? Não, você está sentindo a presença do Espírito Santo, você está sendo quebrantado. Eu falei, que bênção, é isso aí, vamos embora. Quando eu cheguei no Rio, esperando sair o resultado vestibular, aquelas coisas todas, eu fui procurar uma igreja. Tinha uma Assembleia de Deus muito próxima da minha casa. Era como se daqui na recepção da igreja. Eu consegui ouvir o som do culto lá da janela da minha casa. Aí eu fui nessa igreja. Aí quando eu sentei lá, a profeta falou assim, ei, você aí de azul. Eu olhei, eu falei, eu estou de azul. Ó. Ela não me conhece, vou ficar na minha. Você aí, jovem de azul. Eu olhei assim, eu falei, cara, eu continuo de azul. Ó. Fica de pé. Aí um rapaz na minha frente levantou, ele estava de verde. Aí eu falei, Glória, vai, serve de verde. Aí ela falou assim, não, você está de verde. Eu falei, o jovem de azul. Aí o garoto sentou, eu levantei. Deus está mandando dizer que Ele vai mudar o teu vocabulário. Que você fala muito palavrão. Eu falei, quem me caguetou para essa senhora aí? O pessoal passou o fio. E não tinha nem Orkut nessa época para falar, entrou, viu? Né? Anotou, falou, esse brother aqui é perigoso, né? E aí falou assim, você vai ser um pastor, você vai pregar a palavra, as pessoas não vão reconhecer seu linguajar. Eu falei, que mulher louca, doida. Primeiro culto que eu fui lá. Irmãos, todas essas palavras se cumpriram. Agora para deixar sua cabeça doidinha da cabeça, doidinho. Explodir sua cabeça. Sabe qual foi a pastora que fez isso na minha vida? Missionária Flor de Lis.
Estou falando sério. Não conhecia, ela não estava bombando. Na época ela só tinha 27 filhos, ela não tinha 50. Joguei muita bola com o pastor. O marido dela, o ex-marido, que está lá, eu espero, né? Jogava bola com ele. É verdade. Irmãos, não sei, é mistério. A Bíblia diz, no meu nome vocês vão falar, né? Que expulsou demônios, que falou em línguas, que curou e etc. Irmão, só sei que essa bateu. Né? Mas não fui filho dela nem nada disso, não. Só já saí, vim para Brasília. Tinha mãe e pai na época, né? Hoje só mãe. E foi uma bênção esse confronto, mas o nosso contexto, todo mundo falava palavrão, fala palavrão. A gente começa a andar com os irmãos da igreja e muda o nosso vocabulário. Você tem que ver com quem você está andando, porque o teu contexto pode ser diferente. A gente tem o nosso contexto. Antigamente, o nosso contexto vinha nos nomes. Você sabia disso? Antigamente, por exemplo, Smith, né, Will Smith, vinha de blacksmith, que é ferreiro. Então, a família de ferreiro tinha ferreiro no nome. Né? Taylor é alfaiate. Então, existiam muitas famílias que colocavam no sobrenome a profissão. Não dava nem para a pessoa mudar o que ela queria se alimentar, porque ela já era destinada a ser aquilo. Nossa família, o tataravô era ferreiro, ou é ferreiro, e não é ferreiro. É Máximos, né? E quem pegou, pegou, mas não foi de propósito. Não foi de propósito. Então, o nome, você está destinado, e muitas vezes você tem que quebrar isso. Por quê? Não, meu avô foi adúltero, meu pai adulterou, traiu minha mãe, eu estou destinado. Não está não, quebra isso. Ah, mas meu bisavô foi um cachaceiro, meu avô pé inchado, meu pai era terrível, morreu bebendo. E você, não, mas não tem para onde sair. Tem para onde sair, tem Jesus que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra do Evangelho, é o pão que eu vou comer e vai transformar a minha realidade. Então, como eu faço para comer do pão? Eu tenho que ter esse diagnóstico. De onde eu estou, quem eu ando, com quem eu faço. Porque, irmãos, uma palavra, um culto, um louvor, é muito especial, mas é insuficiente para a sua vida. Você tem que vir mais à casa do Senhor, você tem que participar de GC, você tem que fazer sua devocional em casa, você tem que ter a sua vida de comunhão com o Senhor, senão você vai viver em altos e baixos, né? Então, vou comer, eu vou me posicionar. Então, eu tenho a minha vida devocional. O que é devocional, gente? É ler e orar a palavra todos os dias em secreto. Você e Deus. Que horário? Eu recomendo ser de manhã cedinho. Você pode fazer no fim do dia, pode fazer na hora do almoço, não tem problema. Mas é o seu momento de leitura bíblica, de meditação na palavra de Deus. Quantos capítulos eu tenho que ler na devocional? Não. Pode ser um capítulo só, um versículo, pode ser 2 capítulos, não sei. Mas é o momento que você está lendo a palavra, se debruçando na palavra de Deus, sendo ministrado. Não entendeu alguma coisa? Circula, pula, continua, vai onde você entende, depois chega para a gente e pergunta tudo que você quiser. Se tem uma coisa que a gente gosta, é tirar dúvida. E coisa que a gente gosta mais é quando não sabe tirar a dúvida de primeira. Fala, uau, eu também não sei. Vamos descobrir juntos. Isso é maravilhoso. Então, faça a sua devocional, tenha a sua leitura bíblica. A gente disponibiliza a leitura bíblica diária, ao vivo, online, para todo mundo. Você vai falar, pastor, não sei ler a Bíblia. Tem gente lendo a Bíblia para você. Não é possível. Você tem que ouvir a Bíblia, pelo menos. Põe lá. Então, tenha a sua devocional, o seu momento. Você e Deus, lendo a palavra, orando, sendo confrontado, mas em amor. Porque quando a gente faz alguma besteira, o Espírito Santo fala, queridão, perdoa. Não vou perdoar não, Deus. Mas eu estou te falando que com a medida que você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoar aí, eu não perdoo daqui. É verdade, eu tenho que perdoar, né? Perdoa. Se liberta desse sentimento diabólico. Aí você perdoou. É uma dentada que você dá no pão da vida. Você fala, uau, que sabor incrível. Olho, entendo que um dia que sofri por aquela pessoa um mal, mas eu não sofro mais aquele sentimento. Entreguei nas mãos de Deus, está perdoado. Deus é o justo juiz. Virei a página, estou seguindo a minha vida. Olha que bênção. Então é isso que a oração e a devocional vai fazer com você. Faça jejuns periódicos. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não comer é comer. Não comer em jejum é comer do pão da vida. Então faça jejuns. Qual foi a última vez que você entrou num propósito de oração em jejum verdadeiro? Eu estou fazendo jejum, é mesmo que é de refri.
Isso aí você não tinha que tomar mesmo, porque faz mal. Você não está nem, isso não é jejum, não, isso é normal. Não, estou de jejum de chocolate. Um dia um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, estou fazendo jejum de masturbação para Deus me dar uma namorada. É o que a gente escuta, viu? Quer ser pastor? Prepara para ouvir. Jejum é eu não vou comer, eu não vou me alimentar. Eu não consigo, faz de 6 horas, depois vai para 12, depois vai 24, vai avançando. Eu faço jejum de meia-noite a meio-dia no sábado, que eu acordo 11h30. Pô, tem quem fala. É zoado, mas é verdade. É raro, mas acontece. Então, faça jejuns sacrificiais verdadeiros para ir de encontro na sua dor. Deus, o Senhor vai avivar minha vida financeira, o meu casamento, os meus sonhos. Está em jejum, entra em jejum. Se renuncia. Tem propósito, pode fazer propósito de chocolate, refri, propósito de rede social, pode fazer propósito. Mas o jejum engloba tudo, inclusive entretenimento. O cara está sem comer, mas não saiu do Instagram. Não, meu irmão, está em jejum, vai ler a palavra, vai orar, se desconecta. Se desconecta daqui para se conectar lá, é assim que funciona. Então, faça jejuns. E aí, não tem para onde sair, irmão. Se nós somos o resultado do nosso contexto, você que quer comer do pão da vida, você tem que fazer parte de um GC, amém? Não, eu sozinho não dá conta. Não dá conta, ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Não, eu conheço um cara, não dá conta. Se nós não andarmos como corpo, só o mãozinha da família Adams conseguiu até hoje. Membro solto não vive, apodrece. É verdade. Se eu pegar aqui o pastor Heber, arrancar o braço dele aqui, dar um braço aqui, arranca o braço dele. Ele vai ficar, sem braço. Daqui um mês, ele vai estar aqui sem braço, pregando com outro braço. E o braço que a gente cortou vai estar como? 0 quilômetro aqui, né? Vai estar podre, só os ossos. Membro desconectado do corpo apodrece, morre. GC é família. É a gente ouvindo a palavra. É tendo discernimento do que está acontecendo, alinhamento da visão da igreja. É a gente tendo comunhão. Não dá para ficar sozinho. Acabou o culto, procura o pastor César, a pastora Érica. Quero fazer parte de um GC. Como é que é isso? Como é que funciona? Esteja junto. Para você, se tiver com a sua mãe no hospital, o pessoal do GC poder orar por ela. Às vezes a gente não sabe que você está passando por enfermidade. Vai no GC e fala, ei, seu filho já passou no vestibular? Está estudando. E aí, como é que está seu tio lá em outro estado? E não sei o quê, o seu cachorro, deu certo lá a cirurgia, o seu shih tzu. A gente fica sabendo da tua vida, não é para se meter não, é para você ser amado e ser importado. A gente se importa uns com os outros. Então faça parte do GC. E, obviamente, irmãos, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador de altar, mas faça parte de um ministério. Uma igreja como essa tem tanta coisa para fazer que você nem imagina. E às vezes você tem um talento tão especial guardado. Então, fazendo coisas na igreja, a gente fica mais responsável, sabia? Muitas vezes tem gente que fala assim, rapaz, eu quase xinguei aquele cara no trânsito, mas lembrei que vou ministrar o louvor. Isso aconteceu ontem. Eu fui pregar numa conferência de adolescentes, de jovens. O cara me fechou. Eu olhei assim, eu falei, mas rapaz, engraçadinho, eu gosto assim, né, engraçadinho. Aí, a minha mulher pegou na minha coxa e falou, você está indo pregar. Eu falei, verdade, Espírito Santo, obrigado. Né? Sob o nome da Rebeca é Espírito Santo na minha vida. Então, a gente quando está no óleo, a gente vigia mais. Então, além de servirmos no reino, para a obra se expandir com mais excelência, a gente se santifica mais. É igual quem dá aula. Quando a gente está dando aula, a gente estuda tanto. A gente aprende mais do que quem está estudando com a gente, porque a gente estuda muito para poder ensinar. Então, faça a sua devocional, faça jejuns constantes, participe de um GC e se encontre no ministério. Eu tenho certeza que você vai estar se alimentando muito do pão da vida. E eu uma vez ouvi uma palavra, eu mudei ela um pouco, mas eu quero compartilhar com vocês. Quem come do pão da vida recebe vitaminas espirituais. Você quer saber quais são essas vitaminas? É muita vitamina, viu? E eu vou ler com vocês aqui. Essas vitaminas, elas são de A a Z. É muita vitamina, porque esse pão é o pão da vida. Então vamos compartilhar essa vitamina. Quem come do pão do céu tem a vitamina A, do avivamento,
do amor e da alegria. E ainda fala um amém depois. Tem a vitamina B, da bondade, da benignidade e da bênção do Senhor. Quem come do pão do céu tem a vitamina C, da cura, da coragem e ainda é aluno do carisma. Tem a vitamina D, que é o domínio próprio, a disciplina e o discernimento do espírito. Tem a vitamina E, da eleição, da empatia e da espiritualidade. E ainda ora pelo pastor Esdras Pereira. Tem a vitamina F, da fidelidade, da felicidade. Toda quarta-feira está no culto. Tem a vitamina G, da graça, da gratidão, do galardão, e faz parte de um ser. Tem a vitamina H, da humildade, do hábito, do hábito santo e da honra. Tem a vitamina I, do ID, da inteligência emocional e da intercessão. Tem a vitamina J. A J eu acho que é a minha preferida, que é a justificativa do justo juiz Jesus. Essa vitamina eu não abro mão. Tem a vitamina K, que é ensinar suas crianças para irem para o... E você com a vitamina J, que é a justificação do justo juiz Jesus, recebe a vitamina K, que é a autoridade para dar um cacete no diabo. Lembre dessa autoridade, nunca se esqueça dessa vitamina K. Tem a vitamina L, da liberdade, da lealdade e do louvor. Tem a vitamina M, de missão e de milagres. E para os homens, Tem a vitamina N, do novo nascimento e o novo começo. Tem a vitamina O, da oração, da obediência e da organização. A vitamina P, da perseverança, da paz e da prosperidade. A vitamina Q, do quebrantamento e qualificação. A vitamina R, da restauração, reverência e renovo. A vitamina S, da salvação, do serviço e da sabedoria. A vitamina T, do temor, testemunho e trabalho. A vitamina U, da unção, unidade e urgência, porque Jesus está voltando. A vitamina V, da vigilância, da vitória e da virtude. E a vitamina X, que depois de tudo isso, você dá um checkmate no diabo. E a vitamina Z, que não tem como ter todas as vitaminas e não fazer as coisas de Deus com zelo. Essas são as vitaminas espirituais, que quem come do pão da vida, toma posse. Agora também, se você não vigiar, o diabo vai tocar vitamina em você também. Eu não quero nem ler quais são, porque elas são terríveis. Eu não quero avançar muito, mas... se eu entendo o meu contexto, se eu entendo do que eu posso comer, não posso comer, onde eu estou, se eu entendo que o pão da vida tem as verdadeiras vitaminas que eu preciso, qual é o meu próximo passo? É tomar uma decisão. Diga comigo, decisão. Deus não invade corações. Apocalipse 4:30 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Deus não vai te obrigar a nada, Ele te propõe. Agora, se você aceitar, a sua vida vai ser transformada. Se você entregar realmente, o Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor, confia o teu caminho, caminho é vida, confia a tua vida ao Senhor, confia os teus filhos ao Senhor, confia o teu casamento ao Senhor, confia os teus sonhos ao Senhor. Quantas vezes nós já confiamos segredos para um irmão e diz assim, irmão, não conta para ninguém. O que aconteceu? Uma semana depois, todo mundo estava sabendo. Porque a gente confiou na pessoa errada, confiou para a pessoa errada. O fofoqueiro sempre compartilha a fofoca pedindo oração. Eu estou falando só da irmã lá que está adulterando, para você orar. Ora comigo, porque a bichinha ali é sem vergonha. Então, e vai passando, confia as tuas dores ao Senhor. Ah, então não posso falar para ninguém? Pode, fala para o teu líder no GC, fala para os pastores da casa que você acompanha, que é acompanhado. Tem quem falar, tem para quem falar certinho, mas a tua decisão é você e Deus. Às vezes, emocionalmente, pessoas tomam decisões, mas não mudaram internamente. A gente pode te ver aqui na igreja hoje sorrindo. Nossa, você está rindo, está sorrindo, está sorridente, que lindo. Às vezes você está chorando tanto por dentro. Às vezes sua vida está destruída, seus sonhos estão frustrados. A gente já está no segundo semestre, pessoal, o ano está acabando, que doideira. O pastor Esdras deu a direção aqui, faz o mural dos sonhos, eu fiz, lá no meu quarto tem todos os sonhos que eu quero alcançar. Um montão de coisa já aconteceu, outras parece que estão mais longe. Eu olhei assim e falei, rapaz, em fevereiro, não, falta 10 meses para completar esse sonho. Agora em julho eu olhei e faltam 2 anos.
Eu falei, está mais difícil. Tem coisas que é mais difícil. Mas eu preciso confiar no Senhor, de que eu me alimento desse pão e Ele me revigora para enfrentar minha jornada de vida, meu trabalho, meus sonhos, minhas expectativas. Isso, confiar no Senhor, é declarar, eu não consigo fazer isso sozinho. Efésios capítulo 5, verso 18 diz, e não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, qual que é o segredo para vencer? É se encher do Espírito. Não tem outra. Agora, para encher do Espírito, você tem que estar bem alimentado. Coma do pão da vida. Entrega a tua vida para Jesus. Confia nele. O Espírito Santo virá sobre você de forma tão poderosa, tão especial, tão sobrenatural. Por quê? Porque o mundo se embriaga do vinho, onde há embriaguez. O mundo se embriaga da jogatina, dos vícios em gerais, de coisas que dão uma sensação boa naquele momento, mas no final a conta vem cara. Quantos são os pecados e destruição? Na nossa geração, nós vivemos uma geração muito destruída por joguinho de tigrinho, por bet. Agora tudo é bet. Bet na minha época era uma bola de negócio que a gente batia assim, blow, era bet. Agora bet é aposta. Eu estou fazendo uma fezinha aqui, se der certo, até o dízimo eu vou dar aqui, vão ter 3 escanteios. E o cara está perdendo dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, tentando, achando que é ali, e não é, tem que se encher do Espírito. Não se encha de nada que não seja o Espírito de Deus, porque aí você vai ter discernimento para tomar decisões. E como eu me encho do Espírito? Vivendo o que a gente conversou aqui. Mas eu quero fazer uma oração também nesse momento. Uma oração para que o Espírito Santo venha sobre você. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida de forma especial. Nós vamos falar esse pão que desceu do céu, esse Jesus, o pão da vida. Eu vou tomar posse dele na minha história a partir de hoje. Eu não vou sair daqui vendo os irmãos cheios de unção e eu saindo seco. O profeta Isaías foi usado por Deus para dizer, e Deus derramaria rios em terra seca, que Deus daria saciedade ao sedento. A Bíblia diz, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará, quando lhe pedirem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco, está à disposição, está pronto para ser derramado e passar a habitar em você. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Templo é isso aqui, é ambiente de culto. E habitação é lugar de moradia. O Espírito Santo não só mora, como Ele cultua dentro de você. A sua casa não pode ter espaço para outras coisas, se o Espírito Santo está ali. Mas não pode ser aluguel. Não. Fiz um contratinho massa com o Espírito Santo de 2 anos. Podendo ser renovado para mais 2, né? Agora, se vier um investimento de compra, aí dependendo de quem quiser comprar, eu tiro o inquilino. É ou não é? Não pode. O Espírito Santo não pode morar de aluguel na sua casa. Ele tem que comprar você. Ah, mas com que preço? Lá na cruz foi derramado um sangue. O preço de sangue, a Bíblia diz que foi a transubstanciação, né? Ali foi, acabou, mudou, virou, deixou de existir o que era o pecado e virou o que é santificado. Ali, Jesus fez a obra máxima. Você pode ser comprado por esse sangue. Se tomar essa decisão, eu vou viver uma vida e eu vou ver meus filhos crescendo no caminho do Senhor. Eu vou ver o meu casamento restaurado. Eu vou ver Jesus no meu ambiente de trabalho aqui. Ou ambientezinho difícil, eu vou ver Jesus ali. Ah, Jesus vai mudar o meu trabalho? Não sei, mas vai mudar você. E aí pode ser que você mude o trabalho, ou ele pode te mudar de lá, mas certo é que você vai sair ganhando sempre se você entregar a sua vida para Jesus. E se encher do Espírito. Fica de pé nesse momento, por favor. Fecha seus olhos, vamos orar agora pedindo o Espírito Santo. Espírito Santo, vem, eu quero comer desse pão. Eu fiquei com água na boca, o pão da vida, Jesus. Quando a gente falou aqui das vitaminas, a vitamina A, primeiro é avivamento. Avivamento significa arrependimento. A primeira chave que você tem que virar no teu coração a partir de agora é arrepender dos seus pecados. Pastor, eu vacilei. Beleza, eu também já vacilei. Pastor, eu pequei, todo mundo aqui já pecou. Mas eu não vou pecar mais. Eu não vou me entregar mais nesse pecado. Esse pecadinho de estimação. Pastor, eu tenho 42 anos. Eu tenho esse pecadinho desde os 17. Ele viu minha puberdade terminando. Ele me viu tendo pelo debaixo do braço. Esse pecado andou comigo no meu primeiro noivado. No meu casamento ele casou, entrou comigo. Foi florista esse pecado no meu casamento.
Você vai mandar ele embora hoje da sua vida em nome de Jesus. Esse pecado vai sair. Pastor, eu não consigo. Eu sei. É por isso que nós temos Jesus, porque Ele consegue. Pastor, eu não dou conta. Chega mais, eu também não dou. E é por isso que a gente está aqui. Porque Jesus disse, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para quem se acha bom demais. Eu vim para quem admite que é falho. Porque esses eu consigo tratar o coração, porque tem humildade. Se arrependa dos seus pecados hoje. Se arrependa do seu comportamento como marido. Ah, eu vacilei muito, eu desonrei minha esposa, eu desrespeitei ela. Você vai pedir perdão para ela. Você vai falar assim, a partir de hoje, tem um novo homem nessa casa, um sacerdote do Senhor, que é templo do Espírito Santo. Você, esposa, vai pedir perdão para o teu marido por todas as vezes que você vacilou contra ele, desonrou a masculinidade dele, o sacerdócio dele, a liderança como cabeça. Você vai pedir perdão, vai viver um novo relacionamento. Para os seus filhos orarem e falar assim, eu quero um casamento igual ao do papai, eu quero uma esposa igual a minha mãe está sendo para o meu pai. Isso só mediante o derramado do Espírito Santo e uma família que tem a mesa posta com o pão da vida. Fecha seus olhos.